Eu vou apenas me referir à questão das mulheres, da violência, que o senhor sabe, ministro, futuro ministro, que nós estamos até com dados aí, os últimos dados, que esbofeteiam a dignidade da luta das mulheres em relação ao aumento crescente do feminicídio, a violência contra a mulher. E eu gostaria de saber exatamente isso, como ministro do STF, qual seria a posição de Vossa Excelência a enfrentamento direto ao combate à violência contra a mulher. Tem tido versões diferenciadas em relação às agressões que as mulheres vêm sofrendo, tem exemplos de prova, como assistimos a semana passada, a senadora Tebet, presidente, a um indivíduo que agrediu na frente da Câmara a mulher várias vezes, e aquilo não foi considerado, nenhuma prova, precisava ter um flagrante maior que aquele, onde 2 pessoas estavam focalizadas naquele caso concreto de violência, o que mais precisava para validar uma prova em se tratando da violência crescente em relação à mulher. Também queria, o senhor sabe, eu não sei se o senhor sabe, mas eu estou no 8º mandato. E eu quero dizer, Vossa Excelência, que nunca tinha visto, até recentemente é o que estamos vendo, a avenida, a esplanada ser tomada por pessoas que vão diretamente ao Supremo para proferir agressões e não da militância, da preferência ou do pronunciamento de qualquer dos ministros que, por acaso, tome decisões monocráticas ou não, mas demonstrando um ativismo judicial e nos colocando a todos num momento de confronto com os poderes. Nesse caso, o Supremo está visceralmente sempre exposto a questões acirradas, está em expansão a discussão sobre a questão do judiciário, como há muito tempo tem uma discussão sobre o papel do legislativo e, muitas vezes, a ausência de decisão oportuna do legislativo, como aconteceu recentemente no caso do nosso colega Chico Rodrigues. Eu queria, qual é a posição de você no que se refere às questões monocráticas? Se alguém já perguntou, como eu estou assistindo e fazendo também outras atividades, é a questão que tem trazido diversos questionamentos quanto à aplicabilidade dessa questão. No caso do ministro Marco Aurélio, que eu vou citar abertamente, no momento que se toma uma decisão baseada na questão mais legal, estou falando aí, sem som de dúvida, para muitos advogados, juristas, se o Anastasia, o professor, estiver me ouvindo, me perdoe aí a questão do meu questionamento, quanto à aplicabilidade dessa questão da decisão monocrática, a eficácia, como é que a gente pode deparar com uma decisão dessa natureza e, em seguida, temos a opinião pública, a mídia toda questionando, e nós vimos aí um enorme prejuízo em relação à atividade do judiciário, quando ela não tem um encaminhamento que é muito esclarecedor, porque cabe ao judiciário, não fica claro para a opinião pública se, em si, a decisão tomada pelo ministro, só a decisão dele era suficiente para se fazer e operar a justiça ou a legalidade da justiça na hora de decidir uma questão como essa. E ao judiciário, desembargador, cabe dar estabilidade ao país. O país precisa de estabilidade. E, nesse caso, nós estamos vivendo permanentemente a instabilidade. Muitas vezes, no judiciário, pressionado pela mídia, e decisões são tomadas sobre a ótica e pressão das notícias que são colocadas de forma taxativa em relação ao procedimento, ao pronunciamento. E isso, se Vossa Excelência entende que traz prejuízos ao mandato constitucional que Vossa Excelência tem, como nós temos. Também quer dizer que eu apresentei uma PEC 49 em 2017, que estabelece que as decisões referentes a chefe de poderes sejam decididas pelo plenário e não por decisão monocrática em sentido correlato. Eu tramito, inclusive, na casa outras propostas, a presidente sabe disso, meus colegas que estão ouvindo, outras propostas no sentido que as decisões em matéria criminal, envolvendo criminosos de alta periculosidade e autoridades, devam ser apreciadas colegiadamente. Então, eu queria saber como o senhor se posiciona e a questão do que mais falado foi nessa reunião e fora dela e nas redes sociais, a questão do ativismo judicial. Eu me rebelei um pouco
quanto às críticas estabelecidas ao ministro Roberto, por entender que nós deveríamos ter tomado a nossa decisão a tempo e a hora, tão logo tivesse o acontecimento sido deflagrado diante da opinião pública. Essa questão também do excesso de judicialização é um tema que de ampla relevância e muitas vezes até os próprios membros do Legislativo ou do Poder Executivo provocam o Supremo para que o Tribunal se pronuncie sobre determinada demanda, que tem inclusive outras áreas que poderiam deliberar, e eu queria também conhecer o seu pensamento sobre isso. Antes de mais, quero saudá-lo, dizer que eu tenho certeza da sua aprovação, quero lhe dizer que não me omito às questões relativas ao exercício do meu mandato, que fui constituinte. Eu gostaria de desejar, à frente do mandato de ministro, que tenho certeza pelo pronunciamento dos meus pares, que o senhor terá. Eu gostaria, nesse momento, eu quero até deixar uma impressão, presidente Simone. É o único momento em que a política se deflagra num franco e aberto diálogo e debate com aqueles que serão amanhã, estarão no Poder Judiciário. Nesse momento, os senhores nos ouvem com muita atenção. Depois, a atenção não é tão grande assim. Portanto, eu acho que a democracia pressupõe que a gente possa ter esse acesso permanente ao debate, ao diálogo e ao respeito e o tão famosa independência entre os poderes. Independência só é o suficiente, está sagrada na Constituição, mas o debate a favor desse país, eu me vi há pouco tempo atrás, como fui refém da política da ditadura, eu quero dizer que me vi rezando, trabalhando, inquieta, para saber se nós teríamos alguma tentativa aventureira de prejudicar a democracia ou evitar que ela continuasse sendo o fator primordial das liberdades desse país. Por quê? Eu temia também qual era o papel que o judiciário teria frente a uma situação que se colocava, porque eu nunca tinha visto um presidente ir para a praça pública se postar diante de pessoas que pediam para fechar o Supremo e o Congresso Nacional. Eu lhe desejo muito sucesso, muito êxito e, sobretudo, essa questão que levanta a Vossa Excelência, respeito fundamental ao debate nesse país que sustenta a democracia que nós precisamos tanto. Problemas sociais terão ser refletidos dentro daquela casa como problemas sociais. Problemas políticos, deixa na esfera política. Problema de constitucionalidade, de legalidade, resolvam os senhores, mas respeitando, sobretudo, o debate fundamental para que a gente possa dizer que esse país é forte e pleno na sua democracia. Em relação à pergunta da senadora Rose, em relação à violência contra a mulher, a jurisdição nacional, principalmente no que se refere ao Supremo Tribunal Federal, ela está em sintonia com a legislação cogente e com os anseios da sociedade. E, no âmbito das políticas públicas, talvez o Conselho Nacional de Justiça tenha um contributo maior a dar em relação à especialização de varas. Agora, quando se trata de especialização de delegacias, já foge um pouco da alçada do Poder Judiciário, né? O que pode haver uma integração de informações para a evolução dessa política pública em cada estado da federação. A segunda pergunta, em relação às decisões monocráticas, que se confunde também com uma em relação à PEC 49 de 2017, em relação a se exigir uma decisão de plenário para afastar chefe de poder. Eu já registrei, e lógico que isso não é uma máxima e que admite exceções, mas é um perfil que eu tenho de prestigiar as decisões colegiadas. Isso diminui a responsabilidade do julgador, isso socializa o debate, ajuda a construir com esse debate de ideias, e é um aprendizado que eu tive e, para mim, foi muito positivo. Eu nunca tive a intenção de estar certo, é sempre desconfiando que eu posso estar errado. E esse debate, principalmente com um grupo heterogêneo, ele é enriquecedor e ele termina por aquilatar ainda mais o provimento jurisdicional. Então, em relação a isso, não é uma promessa, mas apenas olhando para o passado, eu posso afirmar que me considero um juiz que tem prestigiado muito as decisões colegiadas. Em relação ao ativismo judicial, eu também me coloco num perfil mais autocontendor. Não estou dizendo aqui
que uma ou outra decisão, que pode ser, porque a doutrina também considera de forma diferente, ativista ou não possa ser proferida. Nós temos várias evoluções dentro da sociedade brasileira, por decisões que foram tomadas por juízes singulares em colegiados no STJ e no Supremo Tribunal Federal, que pela doutrina são consideradas ativistas e que até hoje todos nós concordamos e dissemos, olha, aquele momento realmente necessitava dessa intervenção. Então, traçando apenas um perfil, eu me porto mais também em relação aos magistrados um pouco mais autocontendores. Não me referi, presidente, apenas à ponta final dessa organização de pensamento sobre a questão da violência. Na verdade, tem muito sido questionada a questão das provas, do entendimento do meio de prova, da questão da violência doméstica, que não se resolve na questão simples de proferir um parecer, é mais do que isso. É compreender que essa violência ela está implantada na sociedade de tal maneira, arraigada, que ao invés de todas as leis que nós construímos, ao invés dessas leis ter eficácia, a cada dia são reincidentes e nos assusta os números crescentes dessa violência. Eu acho que todo o poder judiciário, na cadeia de poder do judiciário, tem um papel a desempenhar, inclusive para ter capacidade de ajudar a enfrentar concretamente essa curva sempre crescente da violência contra a mulher.